Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, de versos de 3 a 6, diz assim: Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu, na verdade, vou trabalhar o verso 6, mas eu precisava ler para dar contexto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te falar. Eu quero trabalhar o tema: deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar na tua vida. O que me motivou a trazer essa mensagem? Essa semana eu estava falando com uma pessoa muito preciosa para mim, uma pessoa que eu gosto demais, um irmão que eu amo, aprendi a amar a vida dele. Eu me identifico muito com ele. Quando eu, no começo da minha caminhada cristã, eu era muito parecido com ele. Hoje sou um pouco diferente, porque já andei uma boa jornada, né? E naquela conversa com esse irmão, e ele começou a se identificar, a ver as suas falhas. Foi um momento precioso, né, aconteceu essa semana. No final da conversa, eu arrematei a conversa com um verso que é muito famoso. O som está alto, né? Eu vi que da outra vez melhorou, mudou completamente. Então deixa na altura, senão... Aí o que acontece? Acabei de falar com o irmão, orar pelo irmão. Eu falei: sabe o que me garante que Deus, sabe, que vai dar tudo certo? Porque eu disse a ele: porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu falei esse verso 6 e finalizei a conversa. Aquele que começou a boa obra há de completá-la, porque é uma promessa, é algo que Paulo disse à igreja, aos membros. O Espírito usa Paulo para falar à igreja de Filipos, de Filipenses. Então, se eu sei que é uma obra sendo começada, eu fiquei começar a matutar aquilo. Aí ontem eu tive uma oportunidade de falar com uma outra irmã também, falei a mesma coisa, e eu falei: nossa, é realmente isso, eu preciso pregar sobre isso, eu preciso pregar que algo está acontecendo dentro de você, e que você muitas vezes não tem controle, mas você precisa entender, algo está acontecendo. Vocês já viram aqueles políticos que, assim, deixa o fulano de tal trabalhar, deixa o presidente, o governador, o prefeito trabalhar. Às vezes os caras ficam pegando muito no pé. Cara, deixa Deus trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. Nós não, mas Ele sabe o que está fazendo. E hoje, quando eu estiver pregando, eu queria dar uma visão para os irmãos e para as irmãs, para os mais antigos, que já está numa caminhada há mais tempo, e para os mais novos, como que é esse agir de Deus, como que Ele faz, como que Ele pega alguém que fez o que eu disse que é para minha esposa, de brigar com ela, gritar com ela, porque ela chegou 20 minutos mais tarde do que eu combinei com ela, e ela estava numa reunião com as irmãs da igreja. Como pode alguém que há 20 anos atrás, 16, 18 anos atrás, fazia isso que eu fiz, passa-se 18 anos, eu consigo enxergar a bobagem que eu fiz. Não passou 18, um ano e meio, eu já estava entendendo um pouco mais. O que é esse trabalhar? Porque senão fica assim, fique tranquilo, Deus começou uma boa obra e Ele vai completá-la. Bem, tudo bem. Mas eu queria tornar esse texto palpável, para que a hora que você estivesse sentindo trabalhar, você lembrasse: nossa, eu lembro que aquele pastor pregou, deve estar acontecendo isso aqui agora. Está acontecendo isso aqui agora. Então hoje à noite, a intenção que eu tenho é que ao finalizar a mensagem, você consiga ver etapas deste trabalhar.
como Deus age. Ele falou, mas com que autoridade você consegue falar isso? Primeiro, porque eu vi ele fazer na minha vida, eu vejo ele fazer ainda, ter feito e fazer ainda. E principalmente, eu vi ele fazer a mesma coisa na vida desses irmãos que caminham junto comigo. O trabalhar de Deus nas nossas vidas. Você está conseguindo entender? Porque veja só, que segurança que a Antônia tem de que ela vai conseguir chegar até o final? Eu estou numa caminhada, a Antônia está indo para o céu. Que segurança que ela tem? Uma só, aquele que completou a boa obra na vida da Antônia, que é a irmã que está aqui, ele há de completar. E essa obra não está feita, porque ela só termina quando finaliza com nós indo para o céu. Nós completando a nossa carreira. Por enquanto, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Está conseguindo entender? Eu queria pegar um texto para então explicar isso melhor. Então, assim, você já viu o pregador? Eu sempre falo isso, que começa a ler um texto, depois ele some do texto, você nem sabe porque ele lê o texto. Então eu quero lhe explicar. O que eu quero pregar é que há uma obra sendo feita em vocês. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É isso que eu quero pregar. Só que eu quero trazer um outro texto para que essa visão seja fragmentada. Começo, meio e fim. Começo da obra, meio da obra, fim da obra. É por isso que eu vou para outro texto. Porque se você for numa igreja, se você ouvir uma pregação, que você se simpatizou demais com o pregador, nossa, mas o cara prega muito, mas qual é a base? É a Bíblia, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra. Com uma pessoa que vai orar por alguém e essa cura é manifestada, ela só é manifestada porque a palavra diz que ela seria. É isso. Vai em Jeremias já é Velho Testamento, profeta, Jeremias capítulo 18. Então agora eu vou mostrar para você. Abre o livro, no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias 18. Agora você vai entender o que eu quero falar essa noite. Jeremias capítulo de número 18. Eu vou ler dos versos 1 a 6 e a minha intenção é mostrar o trabalhar de Deus na sua vida. Jeremias, é um profeta, capítulo 18, versos de 1 a 6. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Oleiro é o lugar onde são feitos vasos. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora, vamos lá que eu quero pregar sobre isso. Lembra que eu disse que eu quero mostrar a ação de Deus em nós? Aqui Jeremias, ele começa a perguntar a Deus: por que nós estamos acontecendo isso? Senhor, por que Israel está passando por isso? Senhor, qual é o futuro de Israel? Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus fala: para aí Jeremias, vamos fazer o seguinte, isso aqui não é uma parábola, é uma coisa real. Desce à casa do oleiro. E Jeremias desce, e o que ele vê? Ele vê um homem com aquela roda que você já deve ter visto em filme, mexendo no barro
e o barro tomando forma. O problema é que no meio da forma do vaso, o vaso se estraga. E segundo o texto, o cara não desiste, continua, espera, ele mexe o barro de novo e começa a dar forma no vaso de novo, até completar o vaso. Aí Deus fala assim: eu não posso fazer a mesma coisa com vocês que esse cara acabou de fazer, Jeremias? Você está me fazendo algumas perguntas, então deixa eu te explicar, Jeremias. Eu sou assim, ó, eu sou o oleiro e vocês são o barro. E essa é a ação de Deus em nós. Então deixa eu explicar algo para vocês, para que você pudesse acompanhar. Você observa que o que Jeremias vê é uma cena de um barro em cima de uma roda e um cara trabalhando nela. Ou seja, eu e você, barro, em cima da roda da vida e Deus dando contornos em nós. Porém, é presumível aceitar uma informação: esse barro não nasceu em cima da roda. Esse barro, em algum momento, o oleiro teve que sair dessa roda e, em algum lugar, pegar algum barro e trazer para a sua casa e começar a obra. A palavra não está falando isso, mas eu posso presumir isso. Não tem como eu não presumir isso. Então Deus está dizendo: olha, acontece assim. Agora eu vou trazer um pouquinho antes dessa cena, que eu e você somos sem Deus, barro, mal cheirosos, sem valor algum. Por mais caro que seja um vaso, por mais rico, mais precioso, com maior detalhes, antes dele ser vaso rico, precioso, ele era apenas barro. É isso que ele está dizendo, e é isso que eu presumo aqui. Qual é o problema nosso? É que muitas pessoas acham que em si mesmos são alguma coisa. Mas o que somos sem Deus? Alguém pode dizer: não, espera aí, eu conheço o maior milionário do mundo hoje, é um cara que admite que fuma maconha. De cara de pau, ele fala: eu fumo maconha mesmo. É o maior milionário. Alguém pode olhar: então você não pode dizer que esse cara não é nada. Eu lhe digo, a hora que ele morrer, ele vai voltar a ser barro, vai voltar a ser pó, não vai passar de pó. A pessoa mais importante, mais chique, mais cheirosa, mais qualquer coisa, é pó, é barro, é pó. Só que Deus, pela sua onisciência, pela sua bondade, pela sua graça, um dia, e eu vou tomar a liberdade de falar alguns nomes aqui, por amor, pessoas que talvez eu tenha mais intimidade, e foi lá, e foi no meio do barro, do saibro, e pegou uma porção e falou: eu quero anis. Já não é mais barro, é anis, é minha filha. Tomara que isso tenha acontecido com a tua vida. Tomara mesmo. Tomara que tenha acontecido com a tua vida. Tomara que, não importa as dores que você passa, as dificuldades que você passa, mas tomara que você esteja mesmo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que faz. E aí eu fico imaginando alguém sendo incomodado: o que está acontecendo? Ele me arranca, talvez não arranca do meio dos meus pais, talvez no primeiro momento me arranca no meio da minha esposa ou do meu esposo, porque muitos se convertem primeiro. E aquilo que era mal cheiroso, essa pessoa que falou comigo essa semana disse: pastor, por que quando eu não servia a Deus, eu não via, eu não sofria tanto? Eu falei: aí eu puxei ele na responsabilidade. Eu falei: porque você estava na escuridão. Porque a hora que a luz foi lançada sobre sua vida, as obras más que você praticava, e foi a verdade, pastor, eu praticava mesmo, pastor. Enquanto eu estava lá no meio da lama, tudo cheira mal. Então eu cheiro mal, o outro cheira mal, aquele cheira mal. Eu posso contar piada, eu posso ver isso, eu posso ver um filme, eu posso não sei o que lá. Não tem escrúpulos, não tem erro. Eu posso me ceder às minhas paixões, porque eu sou barro.
Mas por alguma obra maravilhosa, Deus olha e fala: não, eu vou começar a trabalhar na vida desse cara, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou trabalhar na vida dela, eu vou trabalhar. E aí nós vimos aqui, Jeremias, como que é Deus? Como que funciona? Eu vou te mostrar como que eu faço. E aí eu vejo a cena antes eu contei agora, não contei? Agora existe uma cena depois, que aqui também não está retratado. Depois que se faz o vaso, tem uma situação que o Jeremias não retratou. Mas você sabia que o vaso vai para o forno? Está feito o vaso, tudo com o formato bonitinho, mas ele vai precisar de calor. Eu não sei como é a tua situação, mas talvez você sinta o calor. Por que eu estou passando por isso? Já há muito tempo eu abandonei o pecado. Já há algum tempo eu deixei de fazer as coisas que eu fazia. Já há algum tempo eu tomei algumas decisões e eu sinto o calor da vida, o calor das situações. Mas eu quero lhe garantir algo: esse calor é necessário para dar segurança a esse vaso. Esse vaso, ele é feito para ser instrumento na mão de Deus, de glorificação a Deus. Olha que alguém olhar e falar: nossa, olha como Wagner ficou. Quem vai ser exaltado é o nome de Deus. Quando alguém lembra dele quando ele era barro, quando alguém lembra dele das ações que ele fazia. Então eu quero dizer a você que o antes, aqui não está retratado, mas é real. Um dia Deus pegou você, escolheu você, e o depois também é real, mesmo andando na presença de Deus, mesmo aceitando os desígnios de Deus. Nós cantamos com alguma facilidade: se Ele fizer, Ele é Deus, mesmo que o fruto da oliveira minta, Ele é Deus. Mas eu preciso viver essa realidade. Ele é Deus não pelo que Ele me dá, Ele é Deus pelo que Ele é, pelo Senhor que é na minha vida. Então alguns aqui talvez já tenha passado pela fase do ser barro, talvez já tenha passado pela fase das mãos de Deus dando forma. Agora precisa passar pela última fase, é de se tornar de fato um vaso de honra. E para isso vai ter calor. Só você ler a Bíblia, todos os profetas, todos os discípulos, todos passaram por esse calor, Marta. Esse calor é o que nos aperfeiçoa, esse calor é o que nos deixa melhor. Só que pode saber de algo: o calor passa, essa fase de calor também passa. E aí nessa prova, aí na prova do calor, eu provo que eu não vou rachar, eu provo que não vai ter furo em mim, eu provo que... E aí Deus pode me encher. E aí Deus usa a minha vida, o meu ser, o que Ele fez em mim, para fazer na vida dos outros, para fazer na vida dos demais. Um vaso na mão de Deus. Agora, o texto, ele deixa relatado algumas situações aqui que ele precisa ser colocado. Olha só o verso de número 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa eu te falar algo. A culpa do vaso ter estragado é do oleiro? Não. Não era o talento do oleiro que estava sendo avaliado aqui. O vaso se estragou por conta de falha no barro. O barro em algum momento não aceitou a forma que o oleiro quis dar a ele. Eu venho para a casa de Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e Deus então tem uma missão de tirar aquele mau cheiro que eu tinha, de tirar aquelas coisas que eu trouxe
para cima da roda, e ele começa então a trabalhar em mim. Quando alguma coisa dá errado nesse trabalhar, ele me descarta? Ele me descarta? Não, ele começa tudo de novo, até eu entender, é Ele quem está fazendo na minha vida. Alguns estudiosos, dito pensadores, ele diz assim: o cristianismo, ele é uma religião que entorpece as pessoas, ou seja, elas acabam aceitando as mazelas da vida com naturalidade, sem questionar o porquê das mazelas. O que esses ditos pensadores, tolos pensadores, não sabem, é que nós não aceitamos as mazelas da vida. Nós suportamos porque esperamos algo mais. E isso eles não entendem. E esse algo mais não vem de nós. Esse algo mais vem daquele que começou a boa obra em mim. E esse é o tal da fé. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio, pelas promessas. Se ele disse que me fará um vaso, é um vaso que vai sair, se eu não desistir, se eu não pular fora da roda, se eu não insistir em ficar não deixando ele trabalhar, o que vai sair é um vaso, e um vaso de honra. Essa compreensão que o mundo não tem, eles acham que nós somos um bando de bobos, tolos, que suporta qualquer coisa que um Deus que não presta atenção em nós. Deus está sabendo de tudo. Agora tem um problema. Você imagina que aquele barro, que é uma situação inanimada, na vida real é um ser que pensa, é um ser que tem direito a tomar as escolhas, um direito que é nosso. Ali é uma situação inanimada, mas nós pensamos. Você imagina, mas o que será que está acontecendo? O que está havendo? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? É o que o barro fica pensando. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E nós não deveríamos estar fazendo essa pergunta. Nós deveríamos estar dizendo: Senhor, como eu suporto essas coisas? Como eu suporto esse teu dedo que aperta a minha vida até me dar a forma que eu preciso ter? Eu costumo dizer, nós temos um irmão que é açougueiro, que antes de moer dá para saber bem quem é a carne, qual é a carne. Mas depois de moído, se percebe se ela tem gordura ou não, mas se ela era dura, se ela era mole, não faz diferença. Moeu, ficou tudo mole. E na nossa vida é assim. Eu entro, a pessoa entra roubando, traficando, vendendo, usando drogas, se prostituindo, mas no toque desse Deus zeloso, desse Deus cuidadoso, desse Deus amoroso, eu vou tirando essas coisas da minha vida, esses maus cheiros, essas situações que não são legais. É a mão preciosa de Deus que nos dá isso. Sabe por que eu fiquei bem emocionado quando eu vi a idade de vocês, tanto o Vinícius como a Larissa? Porque se eu tivesse entregado a minha vida 10 anos antes a Deus, eu teria sofrido muito menos. Mas muito. Nos últimos 10 anos foram os mais degradantes que eu tive na minha vida. Ela foi uma sucessão de situações, de decisões que me desembocaram uma dor imensa. Que bom que vocês conheceram Jesus. Que bom que vocês estão entregando a vida sua a Jesus. E eu não estou falando a religião de Jesus, mas a esse ser aqui, esse Deus que na roda está dando a forma que Ele quer para você. É por isso que eu posso dizer: aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Porque se você não pular fora da roda, jogar fora, Ele não vai jogar não. Caiu, começa de novo. Caiu, começa de novo. O problema é que há pessoas, desculpa a sinceridade, né? Tem o tal do feminicídio, tem o tal do homicídio e tem o tal dos sincericídios.
É muito sincero demais, mas tem pessoas que não aprendem, já percebeu? Né? É impressionante. Elas estão na roda, estão sendo trabalhadas por Deus e cometem com alguma frequência as mesmas coisas. E aí o que vai acontecer? Junta tudo, amassa tudo, e Deus vai começar de novo. Ah, isso é ruim? Não, ruim ela está lá no meio do brejo. Está na roda, está beleza. Está na roda, está beleza. Eu vou ficar na roda, eu vou suportar a roda, né, Wagner? Essa semana nós falamos bastante sobre isso. Eu vou suportar essa roda, que é as melhores formas, é o acabamento final. No final, no começo o dedo vem com tudo. Depois só vai dando formas, assim. Aquilo é lindo de ver isso acontecer. E eu quero finalizar, porque eu não quero complicar muito a tua mente. Olha, por gentileza, o verso de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de... Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua vida, quem você acha que tem o poder? Hoje nós ouvimos muitos louvores que faz uma exaltação do homem, louvores mesmo. Louvores, mostrando o quanto eu sou precioso. Mas vamos falar a verdade, quem tem o poder? O barro? Ou o oleiro? O que é o barro sem o oleiro? E Deus está fazendo uma pergunta: eu não posso fazer de você o que eu quero? O que eu quero? Ah, mas está doendo. Doendo porque talvez você se quebrou e vai começar de novo. É uma pergunta que precisa ser respondida. E ela precisa ser respondida por mim e por você, porque eu posso dizer: não, eu não quero que o Senhor faça o que o Senhor quer, eu quero fazer o que eu quero. Então você já saiu da roda do oleiro. Você acabou de voltar ser para a terceira, quarta, quinta divisão, voltou lá para o saibro. Tem liberdade, faz o que quer. Porém, a forma que Deus imaginava, a forma que Deus sonhava, ela não vai se completar, não porque Deus não quer, é porque eu não deixo. E eu preciso deixar. 2008, 9, 10 foram anos muito difíceis para mim. Muito, muito difíceis. Todas as dificuldades que nós temos, mas esses anos foram especialmente difíceis. Em algumas circunstâncias, eu orando de madrugada, dizia a Deus: Senhor, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. O Senhor vai ter uma opção hoje: ou o Senhor diminui a minha carga, ou aumenta a minha força, porque eu estou a ponto de desmaiar. É prova demais. Levantei, voltei para o quarto, demorei a dormir. O fato que eu não sei se ele aumentou minha força, eu não sei se ele diminuiu a minha carga. Uma coisa eu sei: eu não saí da roda. Eu fiquei na roda, porque eu não tinha para onde ir, ou tinha, era lá no meio dos outros barros e saibros. Eu sabia que aquele que havia me comprado, aquele que havia me escolhido, sabia de coisas que eu não sabia. Hoje eu sei que ele sabia. E que os meus maiores temores nunca se configuraram. Eram apenas temores. E que os meus maiores problemas, eles adivinham da falta de fé. Porque se eu apenas crisse ou cresce na verdade do que eu abri a boca para dizer, eu teria sofrido menos. Porque aquele que começou a boa obra em vós
há de completá-la até a volta de Cristo. Então, quando você vê um irmão, uma irmã, servo ou uma serva de Deus partindo, aquilo é um prêmio, completou a obra. Ah, mas ele partiu, completou, essa era o vaso o que Deus queria para ele, pronto. Fez o vaso, pronto, já está pronto, está completo. A partir de agora, agora fomos premiados. Vamos morar com Deus no céu. Falando tudo isso, eu quero dizer a você, que hoje me vê, me ouve e está aqui, que há algo que Deus quer fazer primeiro em você. Porque há pessoas que querem que Deus faça através de nós, mas Deus não faz nada através de nós sem antes fazer em nós. É a mesma coisa de que um barro chegar num lugar onde se vende vasos requintados e diz: olha o meu valor. Você não tem valor nenhum enquanto Deus não acabar a obra que Ele está fazendo na sua vida. O valor advém de suportar isso, de aceitar isso e de confiar nisso. Isso é muito bom. Minha esperança e minha convicção é que ao terminar esse culto, você saia desse lugar, desse templo, tendo uma convicção na sua vida: Deus está trabalhando em mim. Fugiu da minha mão, fugiu do meu controle, fugiu do que eu queria, mas o oleiro sabe o que quer. Ele sonha com você. Sabe o cara que gritava com a esposa? Eu. Sabe o cara que passou alguns anos, eu falo no plural, anos, sem ter a convicção se Deus existia? Eu era a mesma pessoa que eu sou hoje, só faltava o trabalhar de Deus. E qual é a minha esperança? Daqui a alguns anos eu possa dizer: olha os formatos que Deus está dando para mim, para minha família, para o meu ministério. E a minha função, qual é a tua? Discutir com o oleiro? A tua função é louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, enquanto essa obra está sendo consumada. Queria pedir para o louvor subir. Sabe uma das piores coisas que eu enfrentei, enquanto o louvor sobe? Quando eu conheci Jesus, eu já tinha uma certa idade, ou seja, eu já tinha feito algumas bobagens na vida. Eu já tinha algumas experiências. Quando eu percebi que o ritmo dessa roda, quem dita é Deus, mais rápido, mais devagar, que os formatos que eu iria adquirindo, e que eu iria adquirir, eu não tinha controle nenhum. Mas uma coisa eu me acalmei, quando eu percebia que ano após ano, mês após mês, eu estava adquirindo novas formas, e que aquele mau cheiro que veio lá do saibro, lá da argila, já não exalava. Não exala mais. Já não exala mais. O render-se a esse Deus é o segredo. Ao render-se a esse Deus, aí eu vejo pessoas que têm filhos pequenos. O render-se a esse Deus é que nos dará a segurança de atravessarmos esses tempos. O render-se a esse Deus é que nos garante. Eu posso não saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, mas o oleiro está cuidando de tudo. Finalizo, e aí nós vamos louvar. Qual é o sucesso do oleiro? Qual é o sucesso de um oleiro? É quando alguém vê a obra-prima dele, o
traficante que não trafica mais, a prostituta que tomou rumo na vida, o drogado que abriu mão dos seus prazeres diários por um bem maior, por um bem melhor. Imagina a alegria do oleiro quando ele olha e vê a forma que o Celino está tomando. A alegria do oleiro não é na escolha do barro. A alegria do oleiro é no formato que adquiriu o vaso. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Descansa, só descansa, deixa ele girar essa roda e ele cuidará de você. Enquanto nós louvamos, eu queria que você, é ousadia demais, eu queria que você se rendesse às mãos de um oleiro habilidoso que te ama e cuida de você. Momento
você que pode, por favor, fique de pé. Eu queria orar pela tua vida. Queria orar abençoando a tua vida. Começo desse século, nos anos 2000 aí, no comecinho, eu entrei por essas portas convidado por uma pessoa. Eu estava vivendo o maior fracasso da minha vida, o momento de maior dor em minha vida. Eu acabara de perder um casamento, uma família. E ele disse: olha, vai na igreja, vamos na igreja comigo. E ele não só me convidou, ele passava e me pegava. Então eu ia todo domingo, porque ele passava e me pegava. Na segunda-feira, eu ia num centro espírita. Também porque alguém me convidou. Então no domingo eu não ia à igreja cristã, e na segunda eu ia no centro espírita. Fiquei uns 5 meses fazendo isso. Aí uma certa feita ele falou assim: você precisa escolher, cara, ou um ou outro, pô. Vai num ou vai no outro. Eu falei: não sei agora, o que eu vou, o que eu não vou. Aí eu fui na segunda-feira, naquele centro espírita. E o palestrante daquela noite, ele disse o seguinte: olha, os católicos até a gente relaciona, mas o tal dos evangélicos, eles são bem, meio, sei lá, eles são estranhos, não sei o que e tal. Aí eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha mesmo. O cara lá tinha dito que eu não podia, eu tinha que escolher um. Aí eu vi no cara que eu achei que ia deixar de boa, o outro também falou: escolhe um ou outro. Eu falei: vou precisar fazer uma escolha. E você acha que eu escolhi por sabedoria? Não. Eu continuei perseverando indo na igreja, porque a força que eu precisava naquele lugar que pregava não estava em mim, porque eu não tinha. Estava no Cristo, no Jesus. Eu não entendi esse texto aqui, mas eu entendia que algo precisava ser feito em mim. E o que eu deixei que Ele fizesse. Foi fazendo, foi trabalhando. Nunca alguém pediu para me mudar de religião. Nunca alguém pediu para me mudar de religião. Um dia eu resolvi me batizar. Eu saí do batismo, já uns 3 irmãos já catou eu pela orelha, já botou eu para trabalhar, para um projeto social que a igreja tinha. Eu tenho essa pegada de trabalho, vamos trabalhar. E quando eu vi, eu comecei a ganhar formas. E hoje eu posso dizer a você que na minha e na tua vida, alguém está trabalhando, e esse alguém é Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. O Criador de todas as coisas, aquele que te ama. Renda-se a esse Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu quero orar abençoando você. Senhor, eu quero lançar uma palavra como ministro da tua palavra e do teu evangelho. Haverá salvação essa noite, em nome de Jesus. Homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, se renderão à tua soberania, Pai. Renderão a um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, que por iniciativa própria vai lá no meio da lama e pega nós para trabalhar. Trabalha em nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, passa no meio da tua igreja. Passa na vida deste homem e dessa mulher. Traz a convicção de salvação. Convicção de salvação. Convicção de que está de fato na roda da vida, na roda do oleiro, sendo talhado, trabalhado pelo Senhor. Porque quando sabemos que o Senhor está agindo e nós descansamos, como filhos pequenos, como crianças, conseguimos descansar nos teus braços, Senhor. Quando tudo diz que não, tem um louvor. Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. De fato essa voz é tua, Senhor. Aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.